Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação e hoje nós vamos falar mais um pouquinho da palavra de Deus. E para hoje a pergunta de hoje é a seguinte: Jesus tinha casa ou não? Aonde é que Jesus morava? O texto que nós vamos ler hoje, Mateus capítulo 8, versículo 18 e até o versículo de número 20. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outro lado. E aproximando dele um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Com base nesse versículo, se nós formos olhar por vista grossa, nós vamos ver que Jesus ele não tinha casa, porque diz que as aves do céu têm ninho, a raposa tem covinhos, Quer dizer, cada um tem seu lugar, sua estadia. Mas Jesus, ele dizendo, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E alguns pegam e resumem dizendo que ele não tinha casa, ele não tinha onde morar, Então, se Jesus não tinha casa, se Jesus ele não tinha uma estadia, um lugar fixo, então, como é que fica Mateus capítulo 4 e versículo 13. Mateus 4 e 13. Porque Mateus 4 e 13 nos diz assim: E, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Está falando de Jesus, Dizendo que Jesus, deixando Nazaré, ele foi habitar, a palavra habitar quer dizer, ele foi morar, em Cafarnaum. Então, está dizendo que ele foi para Cafarnaum, morar em Cafarnaum. Já Mateus 13, a palavra de Deus, ela nos diz assim, Mateus 13, versículo 1. Diz assim: Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. E nós sabemos que não era um mar, Era o lago, o grande lago, Mas eles chamavam de mar. Então, tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. Então, se Jesus ele não tinha casa, como é que nós podemos explicar João capítulo 1, o Evangelho de João no capítulo 1 e o versículo 37. João 1 e 37. Nós vemos que a palavra de Deus nos diz assim, 1 e 37. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, isso é, dois discípulos começaram a seguir ele. Aí, vendo que esses dois estavam seguindo ele, disse-lhe: O que é que vocês estão buscando? E eles disseram: Rabi, que Rabi quer dizer mestre, aonde tu moras? Então, eles seguiam Jesus. Aí Jesus percebeu que tinha duas pessoas seguindo ele, desconfiou e disse: Olha, o que é que vocês estão procurando? O que é que vocês querem? Aí ele disse: Rabi, quer dizer mestre, aonde é que tu mora? Aí no versículo 39 do capítulo 1 de João ele diz: E ele lhe disse: Vinde e vê. E foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era quase a hora 10ª. Então o versículo seguinte diz que eles foram com Jesus, Jesus levou ele e mostrou aonde é que ele morava. Então, por que dizer que Jesus não tinha casa? Por que dizer que Jesus não tinha aonde morar?
né? Por que dizer que Jesus ele não tinha uma estadia, né? Então, Jesus ele tinha casa, ele não era, vamos dizer, uma pessoa que não vivia ao léus por aí, vamos dizer. Ele tinha casa. E a Bíblia, conforme nós podemos ver, a casa dele, como ele era em Nazaré, a Bíblia fala que ele se mudou de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Então a sua casa era em Cafarnaum, né? Então, Jesus ele tinha casa. Ah, irmão, mas como é que Jesus conseguiu comprar essa casa? Né? Será que Jesus nunca trabalhou? Será que Jesus era um preguiçoso? Será que Jesus nunca arrumou um emprego? O seu pai era carpinteiro. Então, provavelmente, Jesus trabalhava com seu pai. E a Bíblia ela só vem mostrar, ela não fala da infância toda de Jesus, né? Jesus só vem aparecer na história quando ele tem 30 anos de idade. Então o que é que ele fez da sua infância até os 30 anos de idade? A Bíblia não relata todos os acontecimentos. Provavelmente ele trabalhou com seu pai, né? Ele aprendeu a profissão de carpinteiro, né? A área da carpintaria, fazia móveis e vendia. E com o dinheiro que ele ganhava, ele ajudava a sua mãe, né? Porque de quando ele morre, nós vemos que o seu pai não aparece na história, porque provavelmente José já havia morrido. Então ele ajudava a mãe e ele tinha uma casa. Ele havia comprado uma casa, ou ele tinha uma casa para si. Então, Jesus ele tinha. Ele trabalhava, ele trabalhou no seu decorrer da história, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha suas responsabilidades. Amém? Então, Jesus ele tinha uma casa, conforme nós podemos ver na palavra de Deus. Então, Jesus ele tinha uma estadia, ele tinha um lugar onde morar. É tanto que nós podemos ver lá em Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, a passagem do paralítico, né, que ele é colocado por cima da casa. Provavelmente aquela casa onde aconteceu aquela cura era a casa de Jesus, né? Da onde aquele paralítico, da onde alguns historiadores chamam de que era Demétrio. Aquela casa onde Demétrio foi curado era a casa de Jesus, né? Então, Jesus ele tinha uma casa. Jesus ele tinha uma estadia. Ele mostrou aos dois discípulos onde ele morava, né? A Bíblia ela fala que ele foi habitar, foi morar em Cafarnaum no capítulo 13 e o versículo no capítulo 4 e versículo 13, né? Então, e no capítulo 13 e 1, ele fala que ele sai aonde ele estava em Cafarnaum, né? Então, Jesus ele tinha casa. Jesus ele tinha uma moradia, né? Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Nós vamos ficar por aqui. Espero você no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado, que você tenha dado para entender, né? Ore, divulgue, participe, compartilhe com os outros e que a palavra de Deus cada dia mais venha sendo compartilhada por muitos e muitos. Amém? E espero você no próximo vídeo.